Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta para avançar um pouquinho mais no estudo do Evangelho segundo São Marcos, quem sabe até mesmo para concluir hoje essa abordagem, né, do livro de Marcos. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando sequência àquilo que nós já abordamos anteriormente, nós estamos falando sobre a essência, né, da estrutura do Evangelho segundo São Marcos, que fala da caminhada catequética de Jesus para ensinar, né, para esclarecer aos seus discípulos, aos seus seguidores, os apóstolos, o que é que significava o Jesus, Filho de Deus, conforme a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Messias, mas esse Cristo, esse Messias sofredor, servo, e não o Messias que era aguardado, né, ansiosamente pelo povo de Israel, o Messias vencedor, o Messias guerreiro, né, montado num cavalo, né, maravilhoso e tudo mais. Jesus é o inverso, né? Jesus é a humildade, a simplicidade. Então, essa caminhada, essa catequese que Jesus vai fazer nesses 3 encontros, conforme citado aí, capítulo 8, né, a partir do versículo 27 até o 38, o capítulo 9, o capítulo 10, vocês têm tudo isso anotadinho na apostila, dá uma olhada na Bíblia, né? Então, esses ensinamentos, como eu já disse, fazem parte de uma formação intensiva para que Jesus, né, pudesse esclarecer aos seus seguidores a sua verdadeira identidade. Por isso que nós falamos no início, né, na primeira parte, toda vez que Jesus, quase todas as vezes que Jesus realizava um milagre, ele pedia silêncio, pedia, né, que guardasse em segredo. Por quê? Porque a sua identidade ainda não era perfeitamente entendida, né, pelo povo e poderia causar algum tipo de confusão. Então, nós vamos ter, em síntese, né, para que vocês possam ler aí na apostila, no primeiro anúncio, imediatamente após a resposta de Pedro afirmando que Jesus era o Cristo, né, o Filho de Deus, Jesus começa, vocês vão ler, né, que ele vai dizer, o texto diz assim: e Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse, né, intensamente na mão das autoridades religiosas. E Pedro, né, imediatamente também vai se opor a esse anúncio que Jesus faz. Então, nesse primeiro anúncio, Jesus quer mostrar a sua identidade de servo sofredor. Então ele propõe, né, ele sugere, recomenda negar-se a si mesmo, assim como ele, né, o despojamento, carregar a cruz, a renúncia automática e imediatamente após a renúncia de si mesmo, né, a determinação de abraçar a cruz. Quem quiser vir comigo, tome a sua cruz. E eu ainda disse, Lucas ainda fala, a cada dia. Então vejam vocês, e tomar essa cruz, né, é uma opção. Quem quiser, ninguém se sinta obrigado a seguir Jesus. Jesus deixa isso muito claro. Quem quiser vir comigo. Agora, quer vir? Abraça a cruz. Não existe seguimento de Jesus isento de cruz. Perder a vida por causa dele e do Evangelho, né, é também uma determinação. Não ter vergonha dele e da sua palavra. Assumir, né, dar a cara a tapa. No segundo anúncio, porque depois desse anúncio, Jesus vai fazer os ensinamentos. Como ser humilde, como abraçar a cruz, como, né, renunciar ao mundo, né, às maravilhas. E os apóstolos, lá no capítulo 9, quando vai falar do segundo anúncio,
né? Ele fala que os apóstolos, os discípulos, os seguidores estavam perturbados, eles não estavam entendendo essa dinâmica, né? do Messias e o servo ser a mesma pessoa. Então, no segundo anúncio, Jesus vai propor a necessidade de se fazer servo de todos, receber as crianças. Por que ele pega uma criança e coloca no colo? Porque criança, velho e mulher era a marginalidade, né? Ficava à margem da sociedade. Então ele vai dizer, né, que aquilo que nós falamos, né, ele vai mostrar aquilo que a gente fala sempre no nosso estudo, a universalidade da salvação, a salvação para todos. A salvação não é só para aquela casta, né, previamente selecionada, é para todos, né, sobretudo para os excluídos. Então, essas crianças, né, ou melhor, essa criança que Jesus toma e coloca no seu colo, representa a exclusão, né, representa os excluídos que ele quer trazer para si. As crianças e os pequenos como se fosse ele mesmo, Jesus. No terceiro anúncio, né, quando os apóstolos se aproximam de Jesus, conforme o nosso jeitinho brasileiro, querendo dar, né, acomodar as situações para se dar bem na parada, deixa eu sentar na sua direita, na sua esquerda. E aí Jesus vai dizer, sentar do meu lado, né, não cabe a mim decidir. E vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E os apóstolos vão dizer que sim, e de certa forma até eles vão demonstrar que eles estavam, né, preparados para beber o cálice do sangue que eles vão, né, derramar no anúncio da palavra. Mas não é só isso, né? Jesus vai dizer para eles não imitar os poderosos que exploram, mas sim imitar o Filho do Homem. E aí, esse finalzinho, né, que ele vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Esse é o desafio, porque na grande maioria da humanidade, as pessoas querem o Cristo para se dar bem em cima dele. E quando ele percebe na palavra, quando ele percebe na realidade que no fundo, ele tem que dar de si para anunciar a palavra, muita gente arrepia, arremete. Né? Então, esses anúncios, né, são a proposta pedagógica de Jesus. Então, aqui alguns elementos, eu não consigo falar tudo para vocês por causa, né, do tempo muito curto, mas entre o primeiro e o segundo anúncio, né, o primeiro anúncio, o que é? Pedro responde que Cristo é o Messias, tá? Jesus começa a ensinar, tá? Esse é o primeiro anúncio do seu sofrimento, da sua paixão. Vocês vão ver lá na Bíblia, né, fala primeiro anúncio da paixão, tá? Segundo anúncio da paixão. Então, entre o primeiro e o segundo anúncio, vai surgir a transfiguração. Só para vocês entenderem. A transfiguração deve ser entendida mais ou menos assim. Pedro deu a resposta que Jesus era o Cristo, o Messias. E aí, então, 6 dias depois, e aí aproveito para lembrar vocês, leiam esse trechinho da transfiguração em Mateus, Marcos e Lucas, e vocês vão ver que o tempo que vai ocorrer é diferente. Marcos fala 6 dias, Lucas fala 8 dias, Mateus fala alguns dias depois, né, mas mostrando aquela discrepância do sinótico, que tem coisa igual e diferente. Na transfiguração, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: se durante vários milagres Jesus proibia as pessoas de falar quem ele era, né? Agora que Pedro disse que ele é o Messias, a transfiguração basicamente é o seguinte: Jesus fala, vem comigo, pega Pedro, Tiago e João, vai ao monte, vai ao alto do monte, e ali ele se transfigura. Ali, né, ele fica
o esplendor da sua glória. Ele fica, né, revestido do branco, que, como diz Marcos fala, né, nenhum alvejante faz acontecer isso, né? Nenhum Vênus, né, faz acontecer esse branco que Jesus, né? Jesus fica translúcido, fica branco, tá certo? Então, ali ele vai dizer, tá vendo? Realmente eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, porque do lado dele aparece Moisés e Elias. Moisés, que representa o conjunto da lei, o conjunto do Pentateuco, que anuncia, que inicia a história da salvação, e Elias, né, o profeta por excelência, o profeta, né, a majestade da profecia, que é encarregado, né, é um dos encarregados de anunciar a vinda de Jesus. Então, esse conjunto, né, Cristo, Moisés e Messias, diante dos olhos, né, dos três apóstolos, Pedro, Tiago e João, e aquele diálogo, né, na nuvem, o Pai, né, se manifestando. Eis aí o meu filho, seguiu. Deus já havia se manifestado no batismo do Jordão, quando ele diz, eis aí o meu filho amado, em quem eu ponho a minha complacência, o meu amor, né? Agora ele vai dizer, faça o que ele, né, ensinar. Eis o meu filho amado, faça, né, siga o que ele ensinar. Então, e aqui, né, nesse momento, por isso que Pedro vai ficar encantado e vai dizer para o mestre, né, vamos ficar por aqui, vamos fazer umas tendas, uma, né, para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E aí é onde Jesus vai dizer, é necessário descer do alto, é necessário ir lá em Jerusalém para experimentar o sofrimento. Resumo da ópera, né? Não existe glória sem cruz. Quando Pedro tenta reter Jesus ali nas tendas, não e não. É necessário, né, descer e enfrentar o sofrimento. Então, isso é um pequeno aprofundamento desse ensinamento de Jesus entre o primeiro e o segundo anúncio. E aí, através da apostila, vocês vão ver que entre o segundo e o terceiro anúncio tem também as suas, né, o seu conteúdo. Então, são algumas orientações. Então, Jesus vai falar a necessidade, o máximo de abertura, que seja, né, a universalidade. O ensinamento dele, a misericórdia dele não é exclusiva para um povo determinado, mas é para todos, né? O máximo de acolhimento, tá? Para ser de Cristo, né? Por serem de Cristo, não deve escandalizar. O máximo de igualdade. Então veja, abertura, acolhimento, igualdade, né? São ternura, o máximo de abnegação, né? De despojamento, de sair de si, o máximo de partilha. Ou seja, né? A apostila de Jesus é completa, o ensinamento dele é completo. Humildade, ternura, né? Abnegação, partilha. Ele vai explorar isso aí com os seus seguidores. E no capítulo, né, terminando esses 3 capítulos, né, 8, 9 e 10, que mostram essa realidade da caminhada, Jesus chega em Jerusalém e ali está próxima a sua paixão e a sua morte, que nós não vamos abordar no nosso estudo, né, porque isso cabe a vocês. O nosso objetivo é trazer uma chave de leitura, né, uma orientação para a leitura dos evangelhos. Nós vamos entrar no Evangelho de Lucas no próximo encontro, né? Lembrando, né, que Lucas ainda é um dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas,
já preparando, né, assim, para a gente mergulhar no Evangelho de Lucas, deixando, né, para vocês uma pista para que vocês possam iniciar os comparativos. Recordem o que nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Qual foi a estratégia de Mateus para, né, esclarecer isso para os seus destinatários, o uso do Antigo Testamento, né, as analogias de Jesus com Moisés, o Pentateuco com os 5 livrinhos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, que os evangelistas, como eu já disse isso, né, no início da nossa caminhada, os evangelistas, cada um deles, né, dos evangelhos sinóticos, eles receberam, eles coletaram, eles, né, assim, pesquisaram o conteúdo, e cada um deles, conforme a sua proposta, conforme a sua intenção, conforme o seu pretexto, conforme o seu objetivo, conforme o seu público-alvo, organizou o conteúdo numa determinada sequência que facilitasse o desenvolvimento da mensagem. Falo isso, né, se vocês observarem, por exemplo, nós acabamos de dizer que Marcos apresenta Jesus fazendo uma catequese em 3 anúncios, né? 3 momentos em que ele anuncia a sua paixão. Mateus tem esses 3 momentos também, Lucas também tem, mas vocês vão poder observar que cada um deles, né, distribui esse material, distribui essas informações de acordo com o que ele está, né, assim, estruturando a sua mensagem. Então, Marcos compilou os 3 momentos em que Jesus anuncia a sua paixão, que vai acontecer em Jerusalém, de uma forma que pudesse caber dentro desse meio, né, que ele estabeleceu. Mateus já, né, é mais fluido, Lucas de outra maneira. Então eu estou ressaltando isso, né, porque é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é tudo a mesma coisa, né, assim, de fato, porque a história a narrativa do Evangelho é da mesma e única pessoa que é Jesus. Então não dá para ter história diferente. Então é a mesma coisa. Agora, o que os evangelistas fizeram, né, e aí eu digo, entra a astúcia do evangelista de distribuir de maneira que favoreça o entendimento daqueles que vão receber a mensagem. Próximo encontro, a gente começa a falar sobre o Evangelho de Lucas. Leiam, estudem, para a gente poder dar continuidade. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.